A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 11 e versículo de número 2, que diz assim: Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Aqui nós vemos, irmãos, que João Batista, ele estava com dúvida e ele pediu para que os seus discípulos fossem até Jesus e perguntassem a Jesus se Jesus era realmente o que estava para vir ou se eles haviam de esperar outro. Este mesmo João Batista, que agora estava com dúvida, que ele estava dentro do cárcere preso, foi o mesmo que batizou a Jesus. Foi o mesmo que viu a confirmação do próprio Deus dizendo para ele que aquele ali era o Filho amado de Deus. João viu, João disse que ele viu e que de fato ele testificava que Jesus era o Filho de Deus. Mas diante da dificuldade, a Bíblia nos deixa claro que João duvidou, que João teve dúvidas se Jesus era realmente aquele que estava para vir, ou se eles haveriam de esperar a outro. Talvez você esteja em momentos de dúvidas e dificuldades. As lutas podem estar querendo fazer você duvidar, e você diz: meu Deus, eu já não sei mais de nada. Eu estou, parece que meio que em dúvida de tudo que o Senhor falou. Parece que nada está fazendo sentido. O Senhor me trouxe aqui para te falar que da mesma forma que João recebeu a confirmação de que Jesus era o Filho de Deus, você também está recebendo confirmações daquilo que Deus já lhe falou, porém o momento está lhe cegando. O momento está querendo fazer você duvidar. O momento está deixando você entristecido e entristecida. E você diz: Deus, a minha intenção não é ficar duvidando do Senhor, mas o que eu estou vivendo é tão contrário. O que eu estou vivendo é tão difícil. João Batista estava encarcerado. João Batista estava prestes a morrer. E ele queria uma confirmação. E eu acho lindo, irmãos, a forma que Jesus responde para que os discípulos levem a João. Rabaia canto. Diga para João o que vocês estão ouvindo e vendo. Deus está dizendo: eu trago confirmações para você, mas não é somente de você ouvir, é de você também contemplar. Declare comigo: está chegando o tempo que Deus vai trazer confirmações para que eu ouça e veja. Está chegando o tempo em que Deus vai trazer confirmações para que eu ouça e veja. Os discípulos de João ouviram e viram. Eles poderiam levar a certeza para João dizendo: a gente viu, a gente não somente ouviu falar sobre, mas a gente contemplou que está acontecendo milagre, que a palavra de Deus está se cumprindo. Então este sim é o Filho de Deus. João, você já cumpriu a sua missão. Você lembra qual era a missão de João Batista? A missão de João Batista era preparar o caminho para Jesus. E João estava preocupado se ele já havia feito o propósito de Deus para a vida dele. João estava preocupado se ele já havia preparado o caminho para o Messias ou não. As dificuldades muitas vezes fazem a gente ficar meio duvidoso, sarabacantaraia, sobre a palavra de Deus. Mas eu quero lhe dizer que o Deus que confirma te contemplou, o Deus que confirma te viu, o Deus que traz a testificação e a certeza está vendo como está o seu coração. Deus sabia como João estava naquele cárcere. E eu quero lhe dizer que Deus sabe como você está. O Senhor conhece o profundo da sua alma. Não é porque você quer duvidar, não era porque João queria duvidar, não era porque João era incrédulo.
Não era porque João era alguém que ficava duvidando e oscilando, não. João não era como Tomé. João Batista, ele tinha convicção do chamado dele. Mas quando você vê João pedindo para os discípulos dele ir lá ver com Jesus, falar com Jesus, pedir a confirmação a Jesus, era sinal de que João queria ter a convicção de que ele havia cumprido o seu propósito. Quando João fica sabendo de que aquele era Jesus, ou seja, que a palavra de Deus estava se cumprindo, João tem certeza, já cumpriu o meu propósito, o meu tempo chegou. Porque você vai observar que logo após João, ele cumpriu o propósito de Deus para a vida dele, que foi batizar a Jesus, preparar o caminho para Jesus. A Bíblia diz que João morre. Morre por quê? Porque já cumpriu o propósito. Você entende? Rabaia Ramancho, Rabaia Cantoraia. Que tem propósitos de Deus que vão se cumprir ainda na sua vida. Você não vai morrer enquanto os propósitos, enquanto os projetos de Deus para sua vida não acontecerem. Na Mancha-Rabaiacaia. Só que você precisa se posicionar como João. João andava na posição. Porque tem muita gente, irmãos, que sai do foco. Tem muita gente que sai da posição e quer cobrar de Deus o cumprimento da palavra. Aí quer cobrar de Deus o cumprimento da promessa. Deus, o Senhor disse que eu não vou morrer enquanto não ver o cumprimento da promessa. Mas não é assim. A promessa de Deus se cumpre se você estiver na posição. João não saiu da posição. Por isso João só morreu depois que viu o cumprimento da palavra de Deus. Depois que ele vivenciou o propósito de Deus para a vida dele. Qual era o propósito da vida de João? Preparar o caminho para Jesus. João preparou com excelência. Declare comigo. Eu vou fazer o que Deus me designa com excelência. E eu vou ver os propósitos dele. Eu vou viver o que Deus me designa com excelência. E eu vou viver os propósitos dele. Jesus trouxe a confirmação para João. E hoje o Senhor traz a confirmação de que ele vai cumprir aquele projeto. De que ele vai cumprir aquele propósito. De que a palavra de Deus sobre a sua vida ainda está de pé. Deus não te esqueceu. Deus não te abandonou. Muitas vezes, irmãos, o sofrimento é tão grande que a gente não consegue enxergar uma luz. Muitas vezes a gente não consegue, às vezes, nem lembrar das palavras de Deus, nem lembrar daquilo que Deus falou para nós. Este João, irmãos, como eu falei para vocês, que estava aqui pedindo para os discípulos ir falar com Jesus, ele foi o mesmo que disse: eu vi e de fato tenho testificado. Ou seja, eu tenho convicção de que Jesus é o Filho de Deus. Mas quando chegou o momento de João estar no cárcere, quando chegou o momento de dificuldade na vida de João, parece que João esqueceu. E isso é normal, nós somos seres humanos. Aramandaraiacai. Nós muitas vezes queremos confirmações de coisas que Deus já falou, já confirmou, já testificou. E que bom que Deus tem paciência com a gente. Tem momentos que a gente fica agindo que nem Gideão, querendo prova por cima de prova, dizendo Deus confirma, dizendo Deus fala comigo, testifica aquilo que Deus já falou. Aquilo que Deus já disse. João, capítulo de número 1 e versículo de número 32. Observe as palavras de João. João, capítulo de número 1 e versículo de número 32 vai nos dizer assim: e João testemunhou dizendo, quem falou isso foi João, ele testemunhou: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi. Olha o que João Batista diz. Pois eu de fato vi. Versículo de número 34. E tenho testificado. Eu vi e testifico. Eu não estou falando do que eu fiquei sabendo. Eu estou falando do que eu vi. Eu vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Essas palavras que você está vendo aqui, do versículo 32 ao 34, são palavras de João Batista. João Batista disse: eu não conhecia, mas aquele que me enviou a batizar, ele falou comigo que ia me dar sinais. Quem foi que enviou João Batista a batizar? Foi Deus. E Deus disse a João Batista que ia dar o sinal, que ia mostrar para ele. E Deus mostrou a João Batista. João Batista viu, contemplou, ele mesmo disse: eu vi, de fato tenho testificado. Mas quando João Batista estava lá no cárcere, ele mandou seus discípulos, Mateus 11, versículo de número 2. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro?
João estava no cárcere e ele ouviu falar das obras de Cristo. Era para João ter dúvida, irmãos? Não. Mas ele teve, porque ele era um ser humano. Nós somos falhos e Deus nos conhece. Tem momentos da nossa vida que é pra gente duvidar? Não, porque Deus fala, Deus confirma, Deus testifica, Deus mostra, Deus dá sinais. Mas tem momentos que estamos cansados. O cárcere fez João pedir confirmação. O cárcere fez João querer que Deus testificasse. Ramanturabaia cantoraia. Você entrou aqui dizendo: Deus testifica. Deus confirma. Porque eu estou vivendo tantas coisas contrárias que eu nem sei mais. Declare comigo: o meu Deus vai trazer confirmações para a minha vida porque Ele me viu. O meu Deus vai trazer confirmações para a minha vida porque Ele me viu. Irmãos, eu vejo a paciência, o amor de Jesus para com a gente, mesmo quando a gente está em momentos de turbilhão, em momentos que a gente olha para um lado e para o outro, não vê saída, mas nós temos uma palavra. Em tempos em que Deus diz: eu já abri a porta, e a gente está preocupado com a porta. Em tempos que Deus diz: eu já curei, e a gente está preocupado achando que vai morrer. Em tempos que Deus diz: eu já restaurei, a gente está pensando: não, acabou, não tem mais jeito, está destruído. E o Senhor está dizendo: lembra da minha palavra? Lembra do que eu já falei? Deus está dizendo para você, através dessa palavra: eu vou te confirmar. Eu vou te trazer confirmações sobre situações que você está cansado. Que você está cansada. Não era que João era uma pessoa incrédula. Eu volto a ressaltar. João não era como Tomé, que Jesus disse para ele: não sejas incrédulo, mas crente. Não, João cria. Cria tanto que ficou na posição, preparou o caminho para o Messias, como foi designado a ele. João cria. Mas João estava em um momento que ele precisava de confirmações. Você está em um momento que você precisa de confirmação. Você não é melhor do que João Batista em nada. Eu não sou melhor do que João Batista em nada. Quem é a gente, irmãos? O próprio Jesus, ele deu testemunho de João. Então aqui nós vemos no versículo de número 7, você vai ver Jesus dando testemunho de João. Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao seu povo a respeito de João: que saístes a ver no deserto um caniço agitado pelo vento? Sim, saístes a ver um homem vestido de roupas finas? Ora, que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta. Se vos digo, e muito mais que profeta. Olhe como Jesus fala de João. Porque Jesus não olha para a gente pelo momento de falha. Jesus não julgou João. Aí ele diz mais no versículo de número 10. Este é de quem está escrito: eis aí, eu envio diante da face o meu mensageiro, da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. O Senhor estava dando testemunho de João. Jesus estava falando bem. Jesus disse que nascido de mulher, entre homens nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. E o Senhor está dizendo para você através dessa palavra: eu sou Deus que não desprezo você por causa dos momentos de fragilidade. Mas eu sou Deus que sei muito bem que você já creu muito, que você já teve muita fé, que você já teve muita confiança, que você, confiava em mim, na minha palavra. Mas os momentos é que estão tentando fazer você ter a sua fé paralisada. É os momentos que você está vivendo que estão fazendo você duvidar, mas não se preocupe não. Deus não vai deixar você morrer na dúvida, isso é lindo. Deus não vai deixar você morrer nesta situação angustiante. Será? Será? Eu não estou entendendo mais nada. O Senhor diz: eu trago resposta. O Senhor diz: eu trago sinais. Irmãos, todos os homens de Deus passaram por momentos de fragilidade. E sempre Deus, ele trazia a resposta. Quando Deus olha para mim e para você e ele vê que a gente não está mais suportando. Quando Deus olha para mim e para você e ele vê que a gente está precisando de um sinal, de uma resposta, Deus, ele tem misericórdia de nós, ele age. E através dessa palavra ele está dizendo para você: eu estou agindo com misericórdia. Declare comigo: o meu Deus está tendo misericórdia de mim hoje.
O meu Deus está tendo misericórdia de mim hoje. Deus está trazendo resposta para a sua vida, minha irmã. Eu não sei como é que você está nesse momento. Eu não sei o que você está vivendo, mas eu quero lhe dizer que o mesmo Jesus que mandou a resposta pelos mensageiros a João é o Jesus que está vendo a sua situação e hoje está lhe visitando. Declare comigo, eu creio que está chegando respostas de Jesus para minha vida. Eu creio que está chegando respostas de Jesus para minha vida. Versículo de número 4. E Jesus respondendo disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Aí Jesus começa a detalhar. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Ou seja, diga para ele que a palavra do Pai está se cumprindo. Diga para ele que eu sou. Pelo que vocês estão vendo e estão ouvindo, eu sou enviado. Era mais ou menos com essas palavras que o Senhor queria que os discípulos falassem com João. Porque eles chegaram lá com certeza confirmando. E João, ele morreu, mas morreu com a convicção de que ele cumpriu o propósito. Você não vai descer à sepultura enquanto não cumprir os propósitos de Deus na sua vida. Eu não sei o tamanho dos sonhos e dos projetos e dos propósitos, mas Deus me trouxe aqui para lhe dizer: não saia da posição, porque eu estou trazendo confirmação de que eu te escolhi. Não saia da posição, porque eu estou trazendo confirmação de que eu sou na sua vida. Assim como João Batista recebeu a confirmação de Jesus, o Senhor diz para você hoje: eu te encontro através dessa palavra com confirmações. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecer, meu Senhor. Deus, obrigada por esta palavra. Deus, obrigada por falar com o teu povo de maneira tão clara, mostrando para eles que em momentos de fragilidade, que em momentos de angústia, que em momentos de dificuldade o Senhor não os despreza. Ah, Deus, o Senhor trouxe sinais, o Senhor trouxe resposta para João, e eu creio que o Senhor está trazendo resposta para o meu irmão e para minha irmã que está vivendo tempos de angústia, pedindo: Deus, me dá sinais se o Senhor ainda vai cumprir o teu propósito. Me dá sinais se o Senhor é na minha vida. Me dá sinais se o Senhor ainda tem um propósito comigo. Se o Senhor ainda vai cumprir aquela promessa e Deus está dizendo. Começará a ter sinais na sua vida. Eu te visito hoje como eu visitei a João dentro daquele cárcere com resposta. Oh, Deus, obrigada. Obrigada porque o Senhor não nos despede, Pai, quando estamos cansados, quando estamos entristecidos e fragilizados, Pai. Que bom que o Senhor se importa conosco nos mínimos detalhes pela tua misericórdia. Obrigada, Senhor. Pai, eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, meu Senhor. Fechar a sepultura e desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dados inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção, Pai, a vida, a história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Toma cada pedido, meu Senhor, de oração aqui nos comentários, que o Senhor cure, liberte, restaure, anime, traga assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, é testemunho para que eles possam contar para a honra e glória do teu nome. Pai, os visita no meio do cansaço. Ah, Senhor, traz resposta, traz sinais para o teu povo, para que eles entendam que o Senhor não abre mão deles e que o Senhor vai cumprir o teu propósito na vida deles para a honra e glória do teu nome, Jesus. Pai, traz sinais e fortalece o teu povo. É em nome de Jesus Cristo que eu te peço e te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. Assim como João
Ele recebeu sinais, assim como Jesus mostrou para João que ele era o escolhido por Deus, para que os propósitos de Deus viessem a se cumprir. Que Jesus era o Messias, o escolhido, o enviado, e que João já havia cumprido o seu propósito. Deus também vai trazer sinais para a sua vida, e ele vai mostrar para você que ele te escolheu. Ele vai trazer confirmações para você em tempos de turbilhões, em tempos que você não está entendendo nada. Irmãos, que bom que Deus se importa conosco. Da mesma forma que o Senhor não dispensou a João aqui em meio ao seu cansaço, em meio às suas dúvidas, o Senhor também não vai te dispensar. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém. Deus te fortalece e traz sinais para a sua vida. Deus te abençoe.